Alô, todo mundo. Nós estamos reunidos aqui em mais um programa nosso que vai nos dar muito prazer. Nós estamos acompanhados aqui do Armando Ferrentini, companheiro de toda a vida da agência e de toda a vida do mercado publicitário também, publisher do próprio Marketing, de outras publicações também, e realmente um ícone do nosso segmento. O Enio Vergeiro, um companheiro também de muitos anos, trabalhou nos principais veículos impressos do país, dirigindo com muita competência a área comercial. Se dedicou também às entidades. Hoje ele preside a APP, já no seu 5º mandato, a APP Brasil, que é a Associação dos Profissionais da Propaganda. Com certeza enfrenta um desafio muito grande nesse momento de crise, né? Ele também tem uma novidade, que é pré-candidato a vereador na Câmara de São Paulo, pelo PSD. Então, ele vai também dedicar a carreira dele aí de mais de 40 anos a defender a cidade, dentro da cidade, o segmento. Estamos acompanhados do Leonardo também, Schäble, que dirige uma empresa de muitos anos na área de out of home e sinalização, e hoje é um grupo, né? O J. Schäble, e com uma empresa nova que condensou aí uma série de empresas e de iniciativas ao redor do Brasil e se tornou aí uma empresa líder na área de out of home, especificamente em aeroportos e rodoviárias. E é interessante também da gente conversar. Eu começaria pelo Armando. Armando, queria saber um pouco a tua visão a partir desse momento tão difícil que o mundo inteiro está vivendo, e o nosso setor não é exceção. O que você está vendo de ações de anunciantes, de agências e também da mídia para a retomada dos negócios tão importantes para a nossa economia, né? Infelizmente, a publicidade, Reninho, ela recuou bastante nesses dias todos, né? A coisa começou em março, né? Mas eu tenho a esperança de que logo, logo nós vamos retomar o movimento de antes do bichinho começar a perturbar a gente, né? Eu acho que em mais uns 15 dias a gente já estará, nós todos no mercado estaremos melhores, já voltaremos aos nossos trabalhos de forma quase normal, né? Alguns pessimistas falam que isso vai até novembro, eu não acredito, sinceramente. Aliás, desde o primeiro dia, eu tenho dito aqui na empresa, tenho dito à minha mulher, tenho dito aos meus filhos, que não pode ser uma coisa para a vida toda. Tem que ter um tempo determinado. Todos nós temos, né? E estamos percebendo agora, apesar de uma contradição aí aqui em São Paulo, né? Uma contradição sobre o número de mortes e ao mesmo tempo de melhoria da situação, segundo os especialistas na área, né? A gente acredita realmente que nós vamos ter logo mais o fim dessa pandemia que está atrasando muitas nossas vidas e levando outras para sempre, né? Então, temos que ter fé, aqueles que puderem continuar com seus trabalhos, né? O Brasil é um país muito rico em pessoas inteligentes, trabalhadoras, em pessoas que conseguem superar grandes obstáculos como esse que nós estamos atravessando agora, né? E eu sou um otimista por natureza, apesar de toda essa dificuldade. Acredito muito que todos iremos superar. Claro, todos aí
me entendam, é mais uma expressão minha de otimismo, porque alguns vão ficar para trás, alguns já fecharam as suas empresas para sempre. Há um dano muito grande, além do dano à saúde, há um dano muito grande à economia, né? Nós vamos demorar, sim, para recuperar o terreno, o campo perdido, mas brasileiro é teimoso, né? O brasileiro costuma contrariar as expectativas mundiais até, né? Nós somos realmente criativos, inventivos, trabalhadores, amamos aquilo que fazemos e volto a dizer, eu dou mais uns 15 a 30 dias para que a situação entre realmente numa fase de acreditar na recuperação. Nós ainda estamos em dúvida, o próprio governo, nas 3 esferas, está renitente, mas daqui a pouco nós teremos mais certeza e isso não vai demorar muito e esse bicho vai para o diabo. É isso aí. Muito bom, Armando. A gente realmente vive do otimismo, né? Assim como do otimismo dos anunciantes, das empresas, e é o que nós devemos pregar, não apenas em função dos nossos negócios, né? Mas em função do desenvolvimento da sociedade, né? É isso que a gente tem que ver. Bacana. Eu também compartilho da tua opinião. Enio, o que você está vendo aí também na tua função? Eu não comentei, né? Hoje de consultor da QIA. O que você está vendo das empresas aí de movimentação para a retomada dos negócios? Olha, eu estou vendo também de modo positivo, aliás, o nosso mercado, quando a gente fala, como o Armando disse, a questão que somos otimistas, é claro, porque a gente está voltado, vocacionado a trazer bons resultados, né? E bons resultados não podem ser de outra forma que não seja da forma otimista. Eu tenho diversos clientes, enfim, e vejo que todos eles entraram de uma forma nesse processo e sairão de outra. E tenho entendido, tenho visto de um modo mais fortalecido, né? Buscando realmente alternativas. Eu tenho pouco para colaborar nesse momento com esses clientes na figura do consultor, porque não existe especialista em situação inédita. E é o que a gente está passando. Quer dizer, hoje somos todos iguais. A minha experiência, a experiência do Armando, a experiência do Leonardo, a sua experiência, ela tem um pequeno valor, porque nós nunca passamos por isso. Né? A gente não tem um case, alguma coisa para dizer. São coisas inéditas, então não existe especialista de fato em nada inédito. Há que ter uma discussão. Eu também entendo que entrei de uma forma nessa situação que também entendo, seja econômica, seja de saúde, em todo esse rolo político que nós estamos vivendo. A culpa não é nem do Bolsonaro, nem do Dória, nem do Covas. A culpa é do vírus, né? A gente está passando uma coisa mundial, um problema mundial. Isso há uma compreensão e há uma solidariedade, sem dúvida nenhuma. Primeiro, acho dessa forma. Do que eu tenho visto, de modo geral, e por isso entendo que o nosso negócio é fundamental, é assim, como eu tenho um cliente, por exemplo, que ele se aproveitou de uma janela de oportunidade e criou um negócio chamado Prime Drink, que é o iFood das bebidas. Ok, ele tem a tecnologia, ele tem a logística, ele tem tudo, ele tem os distribuidores, ele tem tudo. Só que é o seguinte, ele só irá existir se houver divulgação. Ou seja, é isso. Quer dizer, você pode ter tudo. O nosso papel na comunicação é o seguinte: você pode ter a tecnologia, você pode ter tudo. Se você não é conhecido, se você não é percebido, se você não é sabido, se você não divulga isso, não adianta nada. Então, a situação dele, depois de fazer todo esse investimento, ele diz: e agora o que eu faço? O que ele tem que fazer? Comunicação. Ele tem que buscar os meios, ele tem que fazer isso virar. Então, essa situação, seja de uma startup como de uma empresa consolidada, ela é exatamente igual. Quer dizer, não tem jeito, vai ter que ser feito isso. Não é que a gente queira faturar, nada disso, mas é assim que a economia gira. Então, eu também vejo com otimismo, porque a gente sempre busca otimismo nesse sentido, uma retomada de forma rápida, consistente, e ainda acredito que a gente vai ter um segundo semestre de 2020, um ano bom. Além de ter resultados positivos, a gente vai ter um aprendizado que as gerações passadas não tiveram. Por aí. Com certeza. Rino, me permita aproveitar a deixa do Enio
e dizer o seguinte: uma das soluções, são várias as soluções, né, que nós temos a tomar, né? Mas uma das soluções é realmente a publicidade. Nós temos que estimular os anunciantes a continuarem e até fazerem mais publicidade. Isso me remete ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, que era um dos vencedores, mas estava realmente com grandes dificuldades na sua economia, porque gastou tudo o que tinha para poder vencer o nazismo, né? Então, os Estados Unidos fizeram uma campanha muito grande para que as empresas não deixassem de forma alguma, terminada a guerra, não deixassem de anunciar, ao contrário, anunciassem cada vez mais, colocassem todos os seus esforços para anunciar. Por que isso? Porque nós sabemos isso tanto quanto tantas e tantas pessoas, né? A propaganda, além do caráter de venda, além do caráter específico de uma ferramenta de comunicação indispensável para o industrial, para o comerciante, ela leva ao povo, a propaganda tem o dom de levar ao povo esperança, de levar ao povo alegria, de levar ao povo um sentimento bom. Isso nenhuma outra atividade faz como a propaganda faz. E de uma maneira, inclusive, séria, uma maneira que faz com que as pessoas se comprometam com as mensagens, e é disso que nós precisamos. Então, eu apelo ao mercado, apelo aos anunciantes que não desistam da propaganda, que, ao contrário, e aí está o exemplo dos Estados Unidos, que façam mais propaganda ainda, se esforcem, porque nós precisamos realmente dessa ferramenta, de uma certa forma até onírica, para que nós recuperemos o nosso abatimento, recuperemos o não abatimento, né? Porque é claro que todos nós estamos ainda um pouco abatidos. Com certeza, Armando, uma bela lembrança, né? E a gente está vendo como a comunicação é importante, inclusive dentro da questão da pandemia, né? E da crise toda. E está vendo também anunciantes protagonizando esse momento, né? Muito bem, alguns setores caminhando muito bem, apoiados na propaganda, né? E sairão muito bem também após o final da crise, né? Então, realmente é um apelo importante, né? E eu acho que as empresas que tiverem essa sensibilidade, essa consciência, não deixarão de anunciar, né? Lembrando que comunicação não é milagre, ela é quase uma religião, né? Ela tem que fazer parte da prática de qualquer empresa, como você tem pessoal, tem insumos, propaganda é um insumo que devia ser de uso corrente o tempo todo, né? E, com certeza, quem considera dessa maneira vai dar essa importância à comunicação. Léo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Que você comentasse também sobre a questão, mas queria que você emendasse no seguinte ponto. Com as ruas vazias, o Out of Home passou por maus bocados aí, né? Com ninguém circulando por lado nenhum. Exato. E só lembrar um comentário também que a gente fazia antes da gente iniciar, Armando, que se a gente somar aqui o tempo do próprio Mark e da editora, com o tempo do Enio, mais o tempo da empresa do Léo e da agência, nós temos mais de 200 anos aqui de vivência do nosso mercado, o que é uma curiosidade, né? A gente valorizando a longevidade, que é sinal de resiliência, que é um dos fatores mais importantes para as empresas hoje na sobrevivência e na reconquista dos espaços, né? E é exatamente isso, né? Nossa empresa, com 44 anos, que é a minha idade, meu pai começou em 76, sempre trabalhando justamente com a mídia exterior. E pela primeira vez na história, a gente viu a mídia exterior num momento ali completamente esvaziada. Chegavam para mim perguntando logo no início da crise, como é que está sua, né, como é que está seu setor, como é que está a sua vida? Eu falei, olha, nosso negócio principal chama Out of Home, então não precisa nem perguntar, porque, né,
como é que a empresa está, não pode estar bem. A questão do nosso grupo, né, especificamente falando, a gente tem outras empresas também que nos ajudaram nesse momento a uma sustentabilidade, que é uma empresa que a gente tem de digital signage voltada à TV corporativa, a retail, a gente tem uma empresa na área de inovações, na área de inovação, mas o nosso negócio principal de uma vida é justamente o out of home. Quando a gente deparou com a crise, imediatamente a gente teve que tomar medidas. Né, eu te preocupei muito em, primeiramente, posicionar junto à minha equipe. Traçamos logo um plano já de, vamos falar assim, de emergência. Graças a Deus a gente conseguiu não ter que reduzir a equipe. Fizemos aí inclusive logo depois a gente engajou naquele movimento Não Demita. Conseguimos uma boa, isso que o Enio falou, o que eu achei interessante é que existe uma consciência coletiva, por mais aí que os nossos políticos não estejam dando o exemplo devido, existe uma consciência coletiva diante dessa crise. Então, a nossa negociação com os fornecedores, com os terminais onde a gente tem a nossa mídia, principalmente os aeroportos, que foram os primeiros a sofrer e até agora, né, ainda estão relativamente esvaziados, os operadores dos aeroportos privatizados tiveram uma postura muito bacana com a nossa empresa, os nossos fornecedores também. A gente conseguiu, os nossos clientes, que era, no primeiro momento, eu estava até comentando com o Enio antes, a gente teve que sentar e fazer já um exercício assim, se a gente ficar aí durante 3, 6 meses sem ter um cliente na nossa carteira. E depois a gente conversando, a gente sempre prezou relacionamentos de longo prazo com os clientes, temos clientes que estão há muitos anos conosco, e justamente entendem a necessidade da publicidade, da comunicação. A gente conseguiu, para nós, um resultado maravilhoso, que foi não ter nenhum cancelamento de contratos, que a gente trabalhou muito, fez suspensões de contratos, todos entendendo que a gente está vivendo aí um hiato, no sentido, né, do caso do out of home. O out of home, que é um setor que vem em franco crescimento na última década aí, né? Foi só o out of home e a internet que cresceram, enquanto todos os outros veículos tiveram perdas consideráveis em share, em investimento publicitário. Então, assim, os nossos clientes entenderam isso, entenderam que é um hiato, e aí a gente está agora trabalhando com todos para o momento da volta, né? Que todo mundo fala aí, qual vai ser o momento da retomada. Que o próprio mestre Armando aí falou que daqui uns 15, 30 dias é o que a gente vem enxergando, é o que a gente vem sentindo, nossa equipe comercial junto ao mercado, um aquecimento já a partir aí de julho e já praticamente uma certeza a partir de agosto. No nosso caso, dos próprios aeroportos, as próprias companhias aéreas que são clientes nossas, Gol e Azul, que são clientes nossos de mais de 5 anos, elas já estão reprogramando uma retomada agora a partir de julho nas mídias, os terminais rodoviários também. E a gente fez o dever de casa. Eu estava conversando com o Enio, né, um amigo de longa data. A gente falou, vamos aproveitar esse período para colocar a casa em ordem, fazer projetos estratégicos que a gente vinha, querendo ou não, né, com o dia a dia acelerado, a gente deixa para um segundo plano. Então, a gente vai lançar agora em julho uma ferramenta de programática para compra já online, automatizada dos nossos ativos. Então, né, estamos fazendo um replanejamento todinho de conteúdo para o nosso out of home, a gente vai dar uma repaginada disso. A gente acabou de conquistar a mídia do aeroporto de Brasília, os terminais aqui de São Paulo, a gente está no projeto de instalar uma rede de LEDs, lá em Brasília mesmo, a gente está instalando lá 2 torres gigantescas de LED, os principais projetos aí digitais. Não paramos, a gente continuou, obviamente, seguindo as regras de distanciamento, continuamos com as instalações, o aeroporto de Viracopos agora também, estão colocando lá uma rede de mais de 20 equipamentos digitais. Já estou com tudo isso aqui, a gente não está no astral ainda de começar a divulgar isso ainda, mas a partir de julho nós estamos entendendo aí que é vida normal, né? Vamos voltar para ativa. Esse é o nosso lado empresarial, né? A gente tem que saber, nós como empresários, donos de empresa, com, né, funcionários, famílias de funcionários, a gente entende que a gente está no meio de um problema aí político, de saúde, social,
Só que a gente também tem que entender o nosso lado de gestores e responsáveis aí por negócios. E acredito aí que há uma sintonia geral e que julho, até julho a gente vai ter essa retomada aí, pelo menos acho na área publicitária. Com certeza, Léo. A gente tem visto uma inovação. Muito animador, viu? Suas palavras foram muito animadoras. Amém. Vamos em frente. Eu acho que a gente está compartilhando aqui do mesmo. A gente falou, Churchill que falava isso, né? Eu prefiro ser otimista, não vejo nenhuma vantagem em ser pessimista. Né? Então, assim, então a gente tem que trabalhar, ainda mais brasileiro, né? A gente tem que e dono de empresa, né? Empreendedor, a gente tem que ter essa disposição, né, doutor Armando? Principalmente nós que somos da comunicação, né? A comunicação sai sempre à frente. Não há uma comunicação negativa, a comunicação tem que ser positiva, né? Exato. É o que nós fazemos. Bem, viu, Leonardo? Gostei de te ouvir, gostei muito mesmo. Que bom. Também gostei muito, Léo. Eu acho que o setor que você representa tem mostrado uma série de inovações, né? Muitas coisas de tecnologia avançada, tem tido esse crescimento importante, né? E só queria relacionar uma outra coisa. O governo de São Paulo, especificamente, tem feito um esforço muito grande pelo turismo, né? Que eu acho que é um emulador básico da tua missão, né? E Com certeza. do serviço que se oferece. E no ano passado, o turismo cresceu 5% no estado de São Paulo. Sim. Hoje, as dificuldades são imensas, mas continua havendo um esforço muito grande do governo do estado, do Convention e Visitors Bureau, que está concentrando um esforço muito legal através do Visite São Paulo, né? E do secretário de Turismo, do Vinícius Lamertz, que é um especialista talentosíssimo, né? Eu participei de uma reunião há uma semana com mais de 80 líderes do setor de turismo, discutindo saídas o mais rápido possível para que o turismo enganche rapidamente uma retomada, e todos com muito entusiasmo, muito solidários, muito unidos para esse esforço. Até pessoas não relacionadas diretamente ao turismo, como o Magazine Luiza, por exemplo, né, a Luiza Trajano, sabedores de que o emprego e a renda são fundamentais para a movimentação da economia, né? E para a venda, em geral, do varejo. Então, eu queria te tranquilizar nesse ponto de que há uma movimentação muito forte do trade. O governador é um entusiasta do turismo, né? Trabalhou a vida inteira pelo turismo. Há um entusiasmo muito grande e um esforço sendo dedicado, um planejamento concreto sendo realizado nesse sentido, viu? Eu acho que assim, a maioria de nós, né, vamos falar assim, do povo, né, do brasileiro, a gente tem uma falha grave. A gente, né, o coronavírus iniciou, né, no início do ano na China, e a gente viu o estrago que começou a fazer lá, e ele veio avançando, e a gente meio que ignorou, né? A gente está falando que todo mundo, né, se é um conceito geral, fomos pegos de surpresa. Na verdade, a gente poderia ter antecipado já pegando o benchmarking, né, que a gente pode falar no meio publicitário, do que estava acontecendo lá fora, né? A gente não pode continuar no erro. E agora a gente já tem que ver o que está acontecendo lá na retomada. E o que a gente vem vendo justamente é isso. O setor turístico, né, os países que estão trabalhando nesse momento agora, já estão lá na Europa, já está reabrindo, o foco deles é justamente turismo, muita questão de turismo interno, né? O turismo interno vai ser o primeiro a ser reativado. As pessoas vão ficar mais à vontade, né, mais tranquilas em fazer viagem, até por questões de legislação, viagens domésticas. Então, o que eu estou fazendo, o nosso trabalho lá dentro da empresa, a gente já está vendo o que as empresas, as marcas,
o mercado lá fora está fazendo para a gente antecipar todas as providências aqui, já que a gente foi pego de surpresa, né, na chegada, agora a gente não pode ficar para trás numa retomada, né? Leonardo, eu queria completar, me perdoe, Enio e Rino, queria completar suas belas palavras dizendo o seguinte: nós, os comunicadores, é que temos que tomar a dianteira dessa retomada. Nós é que temos que provocar essa mudança, voltar àquilo que nós éramos de uma maneira mais rápida. Isso compete a nós todos, comunicadores de médios. Mas os comunicadores têm que saber. Isso já está acontecendo de uma certa forma, mas eu peço a vocês e peço aos meus amigos comunicadores que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que, de fato, acelerem o seu processo de comunicação, porque é aí na comunicação que vai acontecer a correção de rumo que tanto nós estamos precisando. Comunicadores, vamos em frente. Isso aí. Obrigado, Armando. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo. Eu queria agradecer muito. Conversa ótima, Ana. Nós temos que fazer uma pessoal também, logo que possível. Quem sabe o Armando nos convida para almoçar lá na editora. E a agência também convida vocês, viu? Aliás, as pessoas com quem eu tenho feito um live acabam e esse programa acabam se comunicando depois, né? E já está prometido. Eu vou reunir todos vocês na agência assim que possível. Nós temos pessoas interessantíssimas conversando da nossa área, da área de empresas, cientistas, nós vamos conversar, neurocientistas, filósofos, tem gente muito interessante que nos está dando a honra de participar. Eu queria que cada um fizesse seu encerramento e eu antecipo meus agradecimentos a vocês pela amizade, pelo carinho e pelo companheirismo nesse momento tão importante e tão difícil para as empresas todas, né? Com certeza a gente vai passar por eles e o mais rápido possível, viu, Armando? Muito bom, parabéns, convite aceito, viu? Convite aceito. E parabéns a todos. Eu acho que nós demos um bom recado e esse recado tem que ser repetido mais vezes, porque, repito, é pela comunicação a nossa saída. É isso aí. Com certeza. Enio. Obrigado pela oportunidade também. Acho que a gente tem conseguido fazer muita coisa pelo nosso mercado, acho que pela economia do nosso país também com essas iniciativas. Eu faço um gancho aqui no que o Armando falou depois da Segunda Guerra Mundial, na comunicação nos Estados Unidos. Ontem eu tive um exemplo desde o dia 1º de junho, segunda-feira, os médios e pequenos empresários americanos estão liberados para fazer sua comunicação independente de qualquer tipo de regra da cidade local. Então, quer dizer, aquele pequeno empresário, ele pode usar, mesmo que fora da regulamentação, a sua divulgação por um período de 90 dias. Ou seja, achei uma coisa muito interessante, porque, claro, a gente tem que retomar e a gente tem que entender que não temos que cortar custos, e sim aumentar os investimentos. Quem vê custo, propaganda, comunicação como custo, está morto. Agora, quem vê como investimento vai ter uma retomada e vai ter bons resultados. É isso. Muito bem, Enio, parabéns. Eu queria agradecer, né, Rino, acho muito legal essa iniciativa, achei muito bacana essa iniciativa da Rino, está promovendo justamente esse debate aí, essa mesa redonda virtual, né, vamos falar assim, com diversos setores, diversos segmentos. Acho que o momento é justamente desse, a gente tem que, igual o Enio falou, né, nunca vivemos isso, então não tem consultor para o momento atual, então acho que o consciente coletivo aí, a gente vai começar a conversar e entender como que vai ficar para frente. Mas uma coisa que sempre existiu no mundo foi a comunicação e vai continuar existindo, com certeza. A gente encarar um momento desse, no qual todas as empresas já sabem que a gente vai passar por um período difícil, mas que a gente vai ter essa retomada, né? Não é uma crise ad infinitum. Como a gente já passou por crise, né, nesses 200 anos de experiência aqui, as empresas todas já passaram por muitas crises, né? E a gente entrava nas crises sem saber
quando elas iam terminar. Essa, pelo menos, a gente já está tendo uma visão do que vai acontecer. E aí aquela questão que o mestre Armando falou bem, já é começar a acelerar. Eu sou muito fã do Senna, sempre falo muito do Senna com a minha equipe, e ele tinha uma frase que é na adversidade que enquanto uns desistem, outros batem recordes. É isso que a gente está usando lá. Desde o início foi o que eu falei com a minha equipe. A gente não está aqui para desistir, e sim para bater recorde. Não é assim que nenhuma empresa que tem 40, 50 anos de história chega, né, bem, igual nós chegamos aqui todos, não é desistindo, e sim entendendo essas adversidades como oportunidades para a gente avançar e diferenciar. Os nossos concorrentes, né, as empresas que preferirem frear, cortar custo, igual o Enio falou, ficar parada, vão pagar o preço que todas pagam nas épocas todas que fazem isso nas épocas de crise fazem, vão acabar ficando para trás. E a gente tem que seguir adiante, não é isso? Isso aí. Vamos em frente. Maravilha. Isso, Leonardo. Parabéns. Exatamente. É isso. Muito bem, gente. Eu agradeço demais aos amigos. Infelizmente, tem que terminar aqui o tempo, porque o pessoal da agência disse que se for muito longo, o pessoal, a nossa audiência desiste de continuar. Eu acho que não, porque a conversa foi muito interessante, mas tem que cumprir aí o planejado. Muito obrigado aos amigos, ao novo amigo Leonardo e aos queridos velhos amigos Enio e Armando, pelo carinho e pela participação, viu? O Rinaldo está lá em cima, feliz de ter ouvido a nossa conversa, viu? Com certeza, com certeza. Obrigado, um grande abraço para você. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, obrigado, Rino. Obrigado. Obrigado.